Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o tema da nossa aula são as concessões especiais, ou mais conhecidas como parcerias público-privadas, as famosas PPPs. Antes de começar a falar delas, é, eu preciso que vocês de imediato, saibam que a gente tem o termo parceria público-privada, esta que nós vamos conversar, referente à prestação de serviço público. Então, é uma parceria em que é feito aí entre o poder público e a iniciativa privada para a prestação de um serviço público, que difere das parcerias em relação ao terceiro setor. Então, a gente precisa deixar isso muito claro para não confundir. Nós temos as parcerias da Lei 13.014, certo? Esta, melhor, 13.019 de 2014, que são as chamadas parcerias do terceiro setor, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, o MROSC. Sim, são parcerias realizadas entre o poder público e as organizações da sociedade civil, conhecidas popularmente como ONGs. Nós não vamos falar nesse momento sobre estas parcerias. Essas parcerias são específicas, têm lei específica e elas são realizadas para fomentar a atividade do terceiro setor. Nós vamos falar aqui de parcerias reguladas pela Lei 11.079 de 2004, que são as concessões especiais. Então, eu tenho aqui uma transferência de execução de serviço público em que a iniciativa privada venha auxiliar o poder público na prestação desse serviço público, certo? Então, é isso, só essa diferença inicial que a gente precisa fazer para não misturar os termos parcerias. Digo isso porque já aconteceu, né? Inclusive na atuação na Câmara de Vereadores, às vezes eles estão discutindo um projeto de lei, e aí teve uma vez, me procuraram, mas eu não acho que esse projeto seja muito bom, porque não são, ele vai entrar no tema das entidades. Eu disse, não, o projeto ele não se refere às parcerias com entidades de terceiro setor. O projeto ele se refere a uma parceria público-privada, são coisas distintas. É distinto, tem situações que sim. Então a gente já sabemos aqui que são coisas distintas. Nós vamos então conversar sobre essas concessões especiais. Primeiro, gente, essa concessão especial, essa parceria público-privada, ela vem prevista na Lei 11.079 de 2004. É uma espécie de concessão, a gente estudou já o que é uma concessão de serviço público, é uma espécie de concessão, só que ela tem um regime especial. Ela é um pouquinho diferenciada, por quê? Porque o setor público, ele vai prestar o serviço e ele começou a perceber que quando o serviço ele é prestado pela iniciativa privada e com a participação da iniciativa privada, ele tinha um pouco mais eficiência, ele era prestado de melhor forma e tinha um investimento melhor. Olhando isso, pensou-se, por que não trazer este investimento privado e esta eficiência da iniciativa privada na prestação de serviços públicos? E aí, então, foi criada essa lei 11.079. Ela é específica, eu uso ela para as parcerias. Claro que, na ausência de qualquer regulamentação nesta lei, 11.079, eu uso de forma subsidiária a Lei 8.987, que é a lei das concessões públicas, das concessões comuns, ok? Outra situação aqui é o conceito, porque ele vem como um conceito o termo parceria público-privada. Alguns doutrinadores, eles divergem, eles discutem, eles dizem que o termo parceria não é o melhor, porque, na verdade, quando eu estou falando de parceria, eu estou falando de pessoas com o mesmo objetivo em busca do mesmo resultado. Por exemplo, quando vocês estão em aula e aí vocês precisam formar um grupo para fazer um trabalho, entregar para o professor e receber nota. Todos os do grupo possuem o mesmo objetivo, que é alcançar a melhor nota possível. Então, isso seria uma parceria. Quando eu trago aqui para a nossa parceria público-privada, na verdade,
não seria bem uma parceria, porque eu tenho o poder público, que quer a prestação de um serviço eficiente, e eu tenho iniciativa privada, que quer lucro. Então, são interesses divergentes. Então, na verdade, seria mais um contrato, e não uma parceria. Mas o nome pegou e é o nome que fica, então a gente usa parceria público-privada, que são estes acordos firmados entre o particular e o poder público com o objetivo de prestação de serviço público de forma menos dispendiosa do que o normal. Lembram que uma concessão é uma delegação, uma transferência da execução do serviço à pessoa jurídica ou ao consórcio da empresa. Lembram? Como eu não posso ter concessão comum com pessoa física, nem a concessão especial, então nem a parceria público-privada. É sempre com pessoa jurídica ou consórcio de empresas. E aí a gente faz esse contrato de concessão, sim, também com licitação, buscando ali este investimento e esta eficiência. Então, sempre que vocês ouvirem falar, olha, tal município, tal estado, ou mesmo a União, vai firmar uma parceria público-privada, saibam que ela está realizando uma transferência da execução de algum serviço público para uma pessoa jurídica ou a um consórcio de empresas. Esse acordo ali entre esse particular e o poder público para a prestação de serviço. Nós temos algumas espécies de parcerias, certo? Nós temos algumas espécies de parcerias. Só antes, além da Lei 11.079, que regula as PPPs, a União editou o Decreto 5.977 de 2006, que regulamenta ali algumas situações das parcerias, certo? Pois bem, vamos lá. Espécies de parcerias. Nós temos o Decreto 5.977 de 2006. Esse é o decreto que regulamenta ali a Lei 11.079. Então, se pode ler conjuntamente a lei, este decreto. A parceria público-privada, como já vimos, então é esse contrato administrativo de concessão. Ela pode ser realizada de duas modalidades. Pode ser a parceria público-privada patrocinada ou a administrativa. O próprio artigo 2º, nos seus parágrafos, traz o conceito de cada uma delas. Vamos ver. A primeira é a concessão patrocinada, e ela vem prevista no parágrafo 1º do artigo 2º. Só deixa eu... Então, a concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas, quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários contra a prestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Gente, isso daqui eu não sei se vocês lembram, mas quando nós falamos de concessões comuns, eu disse para vocês, presta atenção, porque na concessão comum existe uma faculdade de o poder público participar com uma parcela de dinheiro. Então, eu disse para vocês, se o poder público quiser, e o preço da passagem for R$ 5, o poder público pode dizer, não, eu vou pagar R$ 2 da passagem. Então, ele pode, nas comuns. Nas parcerias público-privadas, o poder público deve participar com uma parcela. Quanto? Bom, ele pode optar em participar com até 70% do valor. Ah, professora, pode mais? Pode, se tiver previsão em lei. Então, até 70% ele pode, já está previsto, já está autorizado pela lei 11.079, já está tudo certo. Agora, digamos que ele quer participar, ele quer patrocinar mais de 70%, quer patrocinar 80%. Aí eu preciso de lei específica autorizando esse patrocínio de mais de 70%. Tá? Então, mas vejam, aqui o importante que você deve lembrar é que aqui na concessão o poder público deve participar. Então, obrigatoriamente, se a passagem for R$ 5, o poder público pode participar, o poder público tem que participar com uma parte, ou R$ 2 ou R$ 3. Ou, enfim, até 70% daquele valor. Tá? Então, deve. Eu obrigatoriamente tenho participação do poder público. Já a concessão administrativa
é o contrato de prestação de serviços que a administração pública seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra, fornecimento ou instalação de bens. O que seria essa concessão administrativa? Quando eu tenho uma concessão patrocinada, que é a concessão, a parceria público-privada, né, normal, o que acontece? Eu contrato a empresa, né, faço essa transferência para a empresa, e ela pode me prestar apenas o serviço, ou ela pode realizar uma obra e prestar o serviço. Como, por exemplo, ela pode construir os trilhos do metrô e depois prestar o serviço de transporte de metrô. Ou ela pode, já tenho tudo pronto, ela vem e presta o serviço de metrô. Veja que na concessão patrocinada, o usuário do serviço é o particular. Somos nós que vamos lá andar de metrô e aí vamos pagar a passagem. Uma parcela dessa passagem vai ser paga pelo poder público, o restante eu vou pagar. Essa é a concessão patrocinada. O pedágio geralmente é concessão comum. Tá? Pedágio não é parceria público-privada. Pode fazer, poderia fazer um pedágio, uma parceria público-privada. Mas geralmente eles fazem concessão comum porque eles não querem colocar dinheiro no pedágio, então faz a concessão comum e é o particular que paga tudo. Tá? Mas poderia. Então, concessão patrocinada é o normal. Tá? É o normal. Por exemplo, aqui em Joinville, eles estão fazendo uma parceria público-privada para iluminação pública. Então, eles estão fazendo ali para colocação dos postes e iluminação. A questão aqui é a concessão administrativa. Na concessão administrativa, a administração pública é a usuária. Vou trazer um exemplo que vocês vão entender o que seria uma concessão administrativa. Uma concessão administrativa seria, por exemplo, a construção de um presídio e o fornecimento, a prestação de serviços de segurança nesse presídio. Vejam, quem que é o usuário? É o preso que vai efetuar o pagamento? Não, é a própria administração pública. Então, é a administração pública, na concessão administrativa, ela é a usuária direta e indireta do serviço. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele diz que a concessão administrativa é uma falsa concessão. Ele diz que, na verdade, essa lei, por meios transversos, permite que se faça um contrato de prestação de serviços, só que ele vem com o nome de concessão administrativa. E vem com o nome de concessão administrativa e com uma série de benefícios muito mais vantajoso para o contratado. Ele não gosta da concessão administrativa, ele diz que é uma forma de burlar a lei de licitações. Claro, você não vai burlar a lei de licitações, mas seria um contrato de prestações de serviços da lei de licitações comum. No entanto, ele vem aqui na 11.079 como uma concessão administrativa e com uma série de benefícios. Tá? Mas ele discute, então, um pouquinho sobre essa concessão administrativa. De toda sorte, sim, é licitado. É que diz o professor Celso que esse serviço, a construção do presídio com a prestação de serviço, poderia ser feito um contrato de prestação de serviços pela lei de licitações. E aí não faz só pela lei de licitações, ele faz por aqui, porque daí o contratado tem o benefício de que a administração pública paga a parcela, né? Então, tem ali algumas discussões, alguns benefícios que se fizeram pela 11.079, o contratado tem esses benefícios e não tem se fizesse só um contrato de prestação de serviços comum lá da 866 ou da 11.000, da 14.133. Então, ele fica. De toda forma, tem uma previsão aqui da concessão administrativa, tem algumas peculiaridades, porque envolve grande vulto de investimento do parceiro privado, porque o parceiro privado assume aqui os custos da execução do serviço, e eu não posso fazer a parceria público-privada, ela não pode ter objeto único. A gente vai ver depois. Eu sempre tenho que ter objeto ou um fornecimento e um serviço, ou obra e serviço, ou obra e fornecimento. Não pode ter objeto único. Então, essa também seria uma particularidade aqui do contrato. Então,
A ideia da concessão administrativa é essa, é quando a administração pública é a usuária direta e indireta, é ela que faz o pagamento como sendo o usuário. Diferente da patrocinada, que daí o poder público entra com uma parte e o usuário entra com a outra parte. Então, essas são as nossas espécies de parcerias. Os contratos, as parcerias público-privadas, elas têm algumas características específicas. Tá? Elas têm algumas características que diferem, então, dos demais contratos. Primeiro, gente, como característica dos contratos, das concessões, das parcerias público-privadas, nós temos o financiamento do setor privado. É uma característica aqui que trata de investimento do particular. A administração pública, nas parcerias público-privadas, ela não disponibiliza recursos financeiros para custeio integral do empreendimento. O parceiro privado é quem faz os investimentos necessários à prestação do serviço e eventual execução da obra. E aí, essa situação permite à administração execução de obras de interesse da coletividade, fornecimento de bens, prestação de serviços que não poderiam ser executadas por falta de disponibilidade financeira se tivesse que ser custeado pelo poder público. E aí, a iniciativa privada, o parceiro privado, ele entra, ele investe, ele que faz, e aí o poder público, ele paga lá em suaves prestações. Geralmente, o Estado entra com uma parcela e o usuário paga a tarifa. E aí, vai sendo pago ao longo dos anos, por isso que são contratos um pouco mais extensos. Temos também como característica das parcerias o compartilhamento de riscos e de ganhos decorrentes da redução do risco. Como esses contratos devem ser enxergados como parcerias do poder público com o particular, justamente para garantir gastos menores na prestação desse serviço, a lei prevê o compartilhamento de riscos, trazendo aqui, e aqui é a segunda diferença das concessões comuns, trazendo aqui uma responsabilidade solidária da administração pública pelos danos causados na prestação de serviço. Lembram que lá na concessão comum, a responsabilidade é subsidiária da administração pública. Primeiro eu vou na concessionária. A responsabilidade é primária e objetiva da concessionária. E ela é subsidiária da administração pública. Na parceria público-privada, a gente tem responsabilidade solidária. Os dois respondem, porque eu tenho tanto um compartilhamento de ganhos quanto um compartilhamento de riscos. Então, nós temos uma responsabilidade solidária, justamente para diminuir o risco do negócio, enfim, justamente porque eu tenho a participação do poder público. Então, a administração pública aqui na parceria público-privada, ela participa como responsável solidário. E aí, quando ela entra como responsável solidário, os custos da prestação de serviço geralmente caem na concessão de empréstimos com financeiras, e aí, justamente porque tem essa participação da administração pública. A terceira característica é a possibilidade de pluralidade compensatória. Além da amortização dos investimentos e a obtenção de lucros pela exploração do serviço, o parceiro privado ele tem a garantia de recebimento de valores pagos pelos cofres públicos. Lembrem que aqui a gente tem a participação obrigatória da administração pública. Então, vai participar de forma obrigatória. E aí, tem que estar previsto no contrato, mas aí se estabelece como será realizada essa remuneração para o parceiro privado. No contrato, pode-se estabelecer, inclusive, remuneração variável vinculada ao desempenho, de acordo com metas, padrões que foram estabelecidos no contrato. Não se admite que o ente estatal efetue pagamento de valores antes da execução do objeto do contrato. E aí, existem algumas formas do Estado realizar esta contraprestação. Pode ser através de ordem bancária, tá?
Nesse caso, o Estado ele disponibiliza valores específicos em estabelecimento bancário, e aí o parceiro privado pode utilizar, justamente para o cumprimento das finalidades contratuais, é o chamado pagamento direto. Tá? Eu defino lá, boto lá os valores, conforme você for cumprindo o contrato, eu vou disponibilizando o dinheiro. Então, tá pronto, conta bancária, está lá disponibilizado o dinheiro, pode ser desta forma. Não quero fazer por ordem bancária. Então, pode ser através de cessão de créditos não tributários. A gente tem os créditos tributários e os créditos não tributários. Eu posso fazer a cessão dos não tributários. E isso vai ser definido por meio de lei, mas poderia ser, por exemplo, o Estado recebeu indenizações. E aí, tenho lá, posso fazer a cessão dessas indenizações que eu tinha que receber. Tá? Tenho valores a receber de particulares. Esses valores a receber eu posso ceder para o meu parceiro privado para contraprestação em relação à prestação de serviço. Tenho também a possibilidade de realizar este pagamento através da outorga de direitos em face da administração pública. Essa outorga ela vai incidir sobre direitos que possam ser convertidos em pecúnia, tá? Que possam ser transformados em dinheiro, por óbvio, né? Por exemplo, a gente tem a outorga onerosa do direito de construir, a outorga onerosa de uso. Então, a pessoa paga porque ela quer usar, ela quer usar, vai ser redundante, né? Um imóvel e quer colocar neste imóvel um uso não permitido. E aí existe uma outorga que diz, não, tudo bem, você pode usar desde que você pague para aquele uso. Isso acontece muito em áreas de expansão urbana, acontece ali a outorga onerosa do direito de uso, ou outorga onerosa do direito de construir. Existe um coeficiente de construção, aí alguém cede um direito de construção para o outro. Então, posso realizar esta outorga de direitos para o parceiro privado. E, por fim, posso fazer através da outorga de direitos sobre bens públicos dominicais. Digamos que eu tenho um prédio local, a administração pública tem um prédio locado, eu posso ceder o direito dessa locação para o parceiro privado. Então, são várias as formas que pode se estabelecer para pagamento ali do parceiro privado. Então, pode ser escolhida estas situações, essas diversas formas de pagamento. Então, por isso, existe como característica na parceria público-privada a pluralidade compensatória. Nós temos também, antes de falar das garantias, a gente tem algumas cláusulas que são obrigatórias nos contratos de parcerias público-privadas. A gente tem algumas cláusulas, elas estão disciplinadas na 11.079. Então, a gente vai ter algumas cláusulas diferentes. Dentre essas cláusulas obrigatórias, o prazo de vigência, gente. O prazo de vigência tem que estar no contrato, só que aqui entra uma vedação. O prazo de validade do contrato ele não pode ser inferior a 5 anos e nem pode ser superior a 35 anos. Então, incluídas as suas prorrogações. Então, o contrato de parceria público-privado, ele pode ficar entre 5 e 35 anos, incluídas eventuais prorrogações. Por exemplo, fiz um contrato de 15 anos, posso prorrogar por mais 15. Ok. Fiz um contrato de 20, posso prorrogar por mais 20? Não, porque daí extrapola os 35 anos. Então, ele não pode ser inferior a 5, porque é grande e vulto, eu preciso de um tempo para que o parceiro privado consiga recuperar o investimento, mas ele também não pode ser acima de 35 anos, tá? Então, fica aí entre 5 e 35 anos. Nós temos também aqui, como vedações, o valor. Gente, os contratos de parcerias público-privadas, eles não podem ser inferior a 10 milhões. Quando foi publicada a lei, era 20 milhões. Foi alterado. Hoje, então, a previsão é que os contratos de parcerias público-privadas não podem ser inferior a 10 milhões. Então, vejam que parcerias público-privadas geralmente são contratos de grande vulto, tá? E isso já caiu em prova, tá, gente? Já vi cair em provas
tanto a questão do prazo quanto a questão do valor. Lembrem que houve alteração e que atualmente vocês vão encontrar questões antigas de concurso ainda exigindo que fossem 20 milhões. Mudou, agora é 10 milhões. Não, concessões comuns não tem limite, não tem valor. Pode ser de qualquer valor, inclusive valores menores. Ah, pode ser de 1 milhão, de 2 milhões. Não tenho estipulação de valor para as concessões comuns. Eu tenho estipulação de valor para as parcerias público-privadas, porque se eu for fazer uma parceria com a iniciativa privada, tem que ser acima de 10 milhões. Menos do que isso, não dá para ser parceria. Pode ser uma concessão comum, mas não pode ser uma parceria, tá? E o objeto aqui também não pode ser único, como eu mencionei para vocês. Sempre devo ter, no mínimo, 2 elementos no contrato: serviço e obra, serviço e fornecimento, obra e fornecimento, enfim. Tem que ter dois elementos, não posso ter um objeto único. Além dessas vedações, nós temos como características, né, do contrato, como cláusulas necessárias ao contrato, as penalidades, tem que estabelecer quais são as penalidades no caso de descumprimento, tanto penalidades à administração quanto ao parceiro privado, a previsão de repartição de riscos, a forma de remuneração, que a gente viu que existem aquelas possibilidades, qual delas que será utilizada para a remuneração do parceiro privado, o que caracterizaria uma inadimplência, como será realizada a avaliação de desempenho do parceiro privado e a possibilidade lá de revistoria de bens reversíveis. Então, são algumas cláusulas que deverão estar previstas no contrato de parceria público-privada. E aí sim, as diretrizes da lei estão lá, o que devem ser observadas, depois vocês deem uma olhadinha no artigo 4º. Também nas parcerias público-privadas, nós temos a exigência de garantia. Nós temos tanto as garantias que devem ser prestadas pelo particular ao público, quanto as garantias que devem ser prestadas pelo público ao particular. Tá? Então, a gente tem as garantias ao parceiro público. Então, o parceiro privado tem que prestar algumas garantias ao parceiro público. Então, o ente estatal pode exigir essas garantias. Ela tem que ser definida em valor não superior a 5%, e esta garantia pode ser prestada mediante pagamento em dinheiro, seguro-garantia, fiança bancária ou títulos da dívida pública. A administração pública define o valor, o parceiro privado define a forma como vai prestar a garantia. Quem escolhe o tipo de garantia que vai prestar é o parceiro privado. Não, eu vou fazer um seguro-garantia. Ah, eu vou fazer uma fiança bancária. Ok, certo? Então, o poder público define o valor, o parceiro privado define a forma. E as garantias que o poder público presta ao parceiro privado, aí também quem escolhe é o parceiro público. Pode ser através de vinculação de receitas, pode ser pela instituição de fundos especiais, então pode ser estabelecido fundos especiais, até em âmbito federal já existe um fundo especial que é utilizado como garantia ali, é o Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas, e aí as empresas estatais podem participar desse Fundo Garantidor, e ele tem um limite global de 6 bilhões de reais, justamente para garantia de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos federais, distritais, estaduais ou municipais. Então, um fundo. Pode ser realizada a caução. Gente, isso daqui caiu numa questão de concurso e o povo errou. Por quê? Caiu lá que numa parceria público-privada poderia ser prestada caução por organismos internacionais. E as pessoas pensaram assim, nossa, é um negócio público, é uma prestação de serviço público, como que uma entidade internacional vai aqui prestar a garantia? E erraram, porque pode sim, pode escolher caução e ela pode ser prestada por organismos internacionais, por instituições financeiras, ou por fundo garantidor, ou empresa estatal criada para esta finalidade. Então, aqui a gente teve a criação deste fundo garantidor. Tá? Então, geralmente, a prestação de garantia ao parceiro privado é a existência deste fundo garantidor que eu mencionei para vocês. Então, são as formas que o poder público presta garantia ao parceiro privado. Como que é feita a parceria? Bom, licitação, por óbvio. Vou abrir procedimento licitatório. As modalidades igual concessão comum, concorrência ou diálogo competitivo.
tem que ter a autorização da autoridade competente, tem que submeter a minuta do edital. Isso daqui também é diferente. Na concessão comum não precisa. Na concessão especial, tem que submeter a minuta do edital de contrato à consulta pública. Então, tenho que submeter lá justamente para que as pessoas possam analisar e estabelecer, enfim, vai deixar lá para as pessoas se manifestarem. Então, consulta pública é publicado na imprensa oficial, em jornal de grande circulação, também por meio eletrônico, e aí coloca lá a justificativa para a contratação, a identificação do objeto, prazo de duração do contrato, valor estimado. A lei fixa prazo de 30 dias para recebimento de sugestões, tá? E aí o termo dá-se-á pelo menos 7 dias antes da data prevista para a publicação do edital. Então, claro, fez a consulta, teve as sugestões ali. Depois disso, antes de iniciar, tem que ter as licenças ambiental, as diretrizes para o licenciamento ambiental. E aí publica o instrumento convocatório, né, o edital de licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo. Aqui, gente, existe na Lei 11.079 também a possibilidade de inversão de fases. A mesma inversão de fases que a gente viu lá na 8987, que hoje, com a 14133, não faz mais sentido. Eu vou seguir a linha da 14133, porque primeiro eu vou para o julgamento, depois a habilitação. Aqui era inversão de fases justamente porque na 8666, primeiro é a habilitação e depois o julgamento. E aí isso dá muita confusão. Então, primeiro, aí a lei vinha dizer que podia ser invertido. Como hoje é 14133 já traz o normal, então, geralmente não vão fazer inversão de fases mais. E temos também aqui a possibilidade de lances verbais. Então, possibilidade, vou abrir os envelopes, vou escolher o que ficou, apresentou a melhor proposta, o valor melhor, e aqueles que ficaram até 20% maior, e estes vão partir para a etapa de lances verbais. E aí vão dando os lances até chegar no melhor valor, naquele que é mais adequado para a administração pública. Então, e aí define o vencedor, certo? Para fiscalizar a parceria público-privada, então, para fiscalizar, será criada a sociedade de propósito específicos, então é gerida por uma sociedade de propósito específico, que é uma pessoa jurídica constituída em razão da parceria, com o objetivo de controlar e fiscalizar o contrato. Essa sociedade ela é formada de forma mista pelo Estado e pela empresa. Ela é criada pelo ente público, pelo parceiro privado, para implantar e gerir a contratação. Essa sociedade pode ser uma companhia, inclusive de capital aberto, com negociação de valores mobiliados em mercado de ações. Então, e ela tem que ser instituída depois de realizada a licitação e antes da celebração do contrato de concessão especial. Isso, então, a nossa parceria público-privada. E, por fim, a gente tem, na 8987, a previsão da permissão de serviço público. O que é uma permissão? Gente, é permissão de serviço público, que não é de uso de bem público, é de serviço. Também é a delegação de serviço público, ou seja, é a transferência da execução de um serviço público realizada pelo poder concedente, aí sim, pessoa física ou jurídica. Então, quando uma pessoa física diz que presta algum serviço para a administração pública, porque ela detém uma permissão de serviço público, certo? A permissão de serviço público, ela está prevista no 8987, mas apenas um artigo, é o artigo 40. Então, eu uso a regra do artigo 40 e, de forma subsidiária, os demais artigos da Lei 8987. Como que eu formalizo a permissão? Também um contrato administrativo, vou realizar a licitação, não tem modalidade, a modalidade vai depender do hoje, antes, né, na vigência da 8666, dependia do valor do objeto, hoje depende do objeto a ser licitado. E aí eu defino qual é a modalidade. Mas eu não tenho uma definição igual tem para concessão. Concessão é concorrência ou diálogo competitivo. Na permissão, não tem modalidade. Provavelmente, de acordo com a nova lei de licitações, vai ser pregão, que agora virou a modalidade comum, certo? E aí a gente tem essa permissão
de serviço público. Professora, um exemplo de permissão de serviço público. Essas vans que prestam serviços de transporte escolar são permissões de serviço público. Vai lá, abre-se licitação, os interessados vão lá. Hoje usa-se mais o credenciamento. Então, abre-se uma licitação para credenciamento dos interessados em prestar esse tipo de serviço. Mas, por exemplo, aqui em Joinville, a gente tem não, os quiosques das praias é permissão de uso de bem público. Tá? Entra na permissão de uso. O mercado público é concessão de uso de bem público. Aqui é permissão de serviço, é para eu prestar um serviço público. Aqui em Joinville a gente tem, por exemplo, permissão de serviço de táxi. Então foi feita licitação, poderiam participar cooperativas, as cooperativas participaram, teve uma cooperativa que ganhou a licitação e ela presta o serviço de táxi. Eu discordo dessa forma. Para mim, serviço de táxi não é serviço público, é serviço de utilidade pública e para ele tem que ser autorização. Eu abro lá, quem quer realizar o serviço de táxi, defino os pontos e vou expedir uma autorização para você prestar aquele serviço de utilidade pública. Mas, enfim, existe. O que eu não quero que vocês confundam é justamente permissão de serviço público com permissão de uso de bem público, ou concessão de serviço público com concessão de uso de bem público. A concessão de uso de bem público é quando eu tenho, por exemplo, o mercado público, e aí faz uma licitação, os interessados participam e vão usar aquele bem público, vão pagar. Permissão de serviço público é quando eu permito que particulares prestem um determinado serviço público. Aqui a permissão, ela permite pessoas físicas. Então, serviço de... Claro, hoje, com a possibilidade de uso do credenciamento, é muito credenciamento, mas eu poderia. Eu vou fazer uma licitação para quem for interessado em realizar transporte escolar nas escolas municipais. Não faço a licitação, os que têm interesse vão lá, participam, e aí eles podem prestar este serviço público de transporte escolar. Isso é permissão de serviço público. E aí pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, certo? A permissão. Não tem muitas regras, eu uso ali o artigo 40 da 8987 e as demais regras da própria lei 8987. Por fim, ainda a gente tem a autorização de serviço público, que não é igual à autorização de uso de bem público. Se você quer vender a sua arte na praça, você vai na prefeitura e você pede uma autorização de uso de bem público para no sábado à tarde, das 14 às 18, você botar a mesinha lá e vender a sua arte, ou vender limonada. Então, você pede uma autorização de uso de bem público. A autorização de serviço público não precisa de licitação, ela não tem previsão em lei, não precisa de licitação, é um ato unilateral e discricionário da administração pública. Digamos que geralmente é para serviços pequenos, como eu disse, é serviço de táxi. Você vai lá, o município mapeia os pontos que tem no município, e aí os interessados vão lá e dizem, eu quero uma autorização para esse ponto. E o município analisa, preenche os documentos. Então, ok, você tem autorização para prestar o serviço de táxi nesse espaço. Então, é uma autorização para prestar esse serviço. Despachante tem autorização também. Enfim, tem várias situações hoje. Para facilitar, em vez de fazer uma permissão para o serviço de transporte escolar, pode ser uma autorização também. Enfim, esses serviços mais... serviços de utilidade, não seriam serviços públicos, né? Mas serviços de utilidade pública podem receber essa autorização para prestar esse serviço público. E aí não precisa de licitação pública para autorização. Transporte... eu quero fazer transporte por meio de vans. Além do transporte público dos ônibus, no município é permitido o transporte por meio de vans. Eu concedo uma autorização, dou uma autorização para que aquele motorista possa circular com a van e levar as pessoas. Então, também é uma autorização de serviço público. Tem ali, é isso. Tem alguns, então, que recebem essa autorização e aí eles prestam esse serviço.
ela não tem previsão em lei, mas aí eu uso de forma subsidiária o disposto para a concessão. Para finalizar, eu trouxe para vocês um quadrinho aqui, comparativo da diferença entre concessão, permissão e autorização de serviço público. Aí vocês podem dar uma olhadinha. Ok, gente, alguma dúvida sobre parcerias público-privadas? Tudo em ordem? De ordem não, é.